O Convento do Carmo. O Convento do Carmo de Lisboa é um antigo convento da Ordem dos Carmelitas da Antiga Observância que se localiza no Largo do Carmo e foi erguido, sobranceiro ao Rossio, na colina fronteira à do Castelo de São Jorge, na cidade e distrito de Lisboa. O conjunto, que já foi a principal igreja gótica da capital, e que pela sua grandeza e monumentalidade concorria com a própria sede de Lisboa, ficou em ruínas devido ao terremoto de 1755, não tendo sido reconstruído. Constitui-se em um dos principais testemunhos da catástrofe ainda visíveis na cidade. Atualmente as ruínas abrigam o Museu Arqueológico do Carmo. É possível que a ruína do Convento do Carmo e do vizinho Convento da Trindade, a quando daquele terremoto, esteja na origem da expressão popular, cair o Carmo e a Trindade. O Convento do Carmo foi fundado por Dom Nuno Álvares Pereira, o Condestável de Portugal, em 1389. Foi ocupado, inicialmente, por frades carmelitas provindos do convento de Nossa Senhora do Carmo de Moura, no Alentejo, chamados por Dom Nuno para ingressar no convento de Lisboa em 1392. Em 1404, Dom Nuno doou os seus próprios bens ao convento e, em 1423, ele mesmo ingressou no convento como religioso, período em que as suas obras estariam concluídas. O Condestável de Portugal escolheu ainda a igreja do convento como sua sepultura, embora, em 1953, tenha sido transladado para a igreja do Santo Condestável, em Campo de Ourique, assim dedicada. No dia 1 de novembro de 1755, o grande terremoto e o subsequente incêndio que vitimou a cidade de Lisboa, destruíram boa parte da igreja e do convento, consumindo-lhe o recheio. No reinado de Dona Maria I de Portugal iniciou-se a reconstrução de uma ala do convento, já em estilo neogótico, mas os trabalhos foram interrompidos em 1834 a quando da extinção das ordens religiosas. Desse primeiro período reconstrutivo são testemunho os pilares e os arcos das naves, verdadeiro testemunho de arquitetura neogótica experimental, de cariz cenográfico. Em meados do século XIX, imperando o gosto romântico pelas ruínas e pelos antigos monumentos medievais, optou-se por não continuar a reconstrução do conjunto, deixando o corpo das naves da igreja a céu aberto e criando, assim, um idílico cenário de ruína, que tanto agradava aos estetas oitocentistas e que ainda hoje encanta os visitantes. A parte habitável do convento foi convertida em instalações militares em 1836. Foi aqui, no quartel do Carmo, sede do Comando-Geral da GNR, que o presidente do Conselho do Estado Novo, Marcelo Caetano, se refugiou dos militares revoltosos, durante a Revolução dos Cravos. O cerco deste aquartelamento foi dirigido pelo capitão Salgueiro Maia. No Largo do Carmo, em frente ao convento, encontra-se o chafariz do Carmo, do século XVIII, desenhado por Ângelo Blasco e decorado com 4 golfinhos. O conjunto apresenta raiz no gótico mendicante, com certa influência do estaleiro do Mosteiro de Santa Maria da Vitória da Batalha, que havia sido fundado pelo rei Dom João I de Portugal e que também estava em construção à época.
ao longo dos séculos recebeu acrescentos e alterações, adaptando-se aos novos gostos e estilos arquitetônicos. A fachada da igreja do convento tem um portal de várias arquivoltas lisas com capitéis decorados. A rosácea aqui em cima o portal está destruída. A fachada sul da igreja é sustentada por 5 arcobotantes, adicionados em 1399 após um desabamento durante a construção da igreja. O interior apresenta 3 naves e cabeceira com uma capela-mor e 4 absidiolos. O teto da nave da igreja desapareceu com o terremoto, e só os arcos ogivais transversais que o sustentavam são visíveis hoje. O corpo principal da igreja e o coro, cujo telhado resistiu ao terremoto, foram requalificados e abrigam hoje um museu arqueológico com uma pequena mas interessante coleção. Do Paleolítico e Neolítico português destacam-se as peças provenientes de escavações de uma fortificação pré-histórica perto de Azambuja de 3500 a 1500 a.C. O núcleo de túmulos góticos inclui o de Dom Fernando Sanches, decorado com cenas de caça ao javali, e o magnífico túmulo do rei Dom Fernando I, transferido de um convento em Santarém para o museu. Destaca-se também uma estátua de um rei do século XIII, além de peças romanas, visigóticas e até 2 múmias peruanas. Foi no quartel do Carmo, na manhã do 25 de abril de 1974, que Marcelo Caetano se rendeu ao capitão Salgueiro Maia, entregando o poder ao general António de Spínola. Após a sua rendição foi conduzido pelo próprio capitão Salgueiro Maia para o aeroporto da Portela, onde embarcaria, com a família, num avião com destino ao Brasil onde havia de morrer exilado.